Meia-noite. A jovem Terra derretida colide com outro planeta chamado Theia. A Lua está formada. Da meia-noite às 4h30, o planeta e a atmosfera estão se transformando. Os continentes se fundem para formar supercontinentes. Eles se separam novamente. Isso acontece a cada 400 milhões de anos, ou seja, a cada 2 horas no relógio. Às 5h30, vemos os primeiros organismos unicelulares iniciando a vida no oceano. São 8 da manhã quando os primeiros vírus surgem. Por volta das 11, as bactérias fotossintetizantes conseguiram absorver só o suficiente para encher a atmosfera de oxigênio. Isso equivale a 1 bilhão de anos. São 6 horas no relógio. Às 11h35, temos a primeira bola de neve da Terra. Até os oceanos viraram gelo. Não se preocupe, tudo vai derreter ao meio-dia. À 1 da tarde, temos células especiais com órgãos internos ganhando vida. 2 horas depois, elas começarão a se dividir em 3 grupos que, no fim, se tornarão os fungos, como os cogumelos. Vamos avançar rapidamente enquanto essas células vão de formas de vida simples a complexas. Às 7h20 surge algo familiar, as esponjas. São 7h55 e a Terra congela novamente. Ela derrete em 2 minutos. 8 da noite e olhe para o oceano. Temos as primeiras águas-vivas de pente aparecendo. Por volta das 8h30, surge na Terra a camada de ozônio. Em apenas 2 minutos, o oceano começa a se encher de plantas. Às 8h45, a vida desabrocha no mar. Agora temos águas-vivas nadando em volta dos corais. Estrelas do mar estão a caminho. São 8h52 e podemos ver trilhas no fundo do oceano. As criaturas começam a rastejar. Às 9h10, as criaturas marinhas decidem explorar a Terra. 30 segundos depois, diferentes animais e plantas emergem. Eles se espalharam por todo o planeta em um instante. 9h41 da noite. É a vez dos primeiros insetos. Eles se alimentam das plantas e árvores recém-formadas na Terra. Às 9h45, temos os primeiros animais de 4 patas surgindo em águas rasas. Às 10h10, essas criaturas de 4 patas estão se dividindo em grupos que mais tarde se tornarão mamíferos, répteis, pássaros e dinossauros. Às 10h30, tudo desaparece. Acontece uma extinção em massa. Isso pode ter sido causado por um grande asteroide ou por uma enorme erupção vulcânica. Apenas 5% das espécies sobrevivem. 10h34 e os dinossauros estão finalmente aparecendo. O primeiro foi o Nyasasauro, mas os especialistas não têm certeza se foi ele mesmo ou um parente se transformando em dinossauro. Às 10h45 ocorre outra extinção em massa. Os primeiros dinossauros sobrevivem e aproveitam a oportunidade para se espalhar por todo o mundo. Em 5 minutos, o tiranossauro aparecerá. Às 11 da noite, temos as primeiras aves surgindo na Europa. São 11h15 e os mamíferos estão se dividindo em seus grupos. Eles se ramificarão formando baleias, elefantes, tatus e primatas. Por volta das 11h17 da noite, os dinossauros estão atingindo seu tamanho máximo. O maior de todos é o argentinossauro. Ele tem o comprimento de 10 ônibus escolares e é alto o suficiente para espiar em uma janela do 7º andar. São 11h26 quando um asteroide gigante colide com a Terra. Voa poeira por toda parte. Poucos segundos depois, tudo clareia, mas os dinossauros já desapareceram. Sem eles, os poucos mamíferos restantes podem dominar o planeta. Às 11h30 da noite, os primatas se separam em 2 grupos, e um deles será de macacos, gorilas e, algum tempo depois, humanos. São 11h58 da noite e aparecem os chimpanzés e os bonobos. 15 segundos depois, a espécie dos hominídeos começa a andar sobre 2 pernas. São 11h59 e 23 segundos da noite, o momento em que os humanos surgem na África. 1 segundo depois, migram para todo o mundo. Eles não têm um idioma e não conseguem usar ou criar ferramentas. Isso acontece às 11h59 e 58 segundos, 2 segundos antes do fim do dia, cerca de 100 mil anos atrás. É quando nossa complexa espécie humana aparece. Você já pensou na Terra como uma criatura inteligente em si? Bom, não uma criatura, mas talvez uma entidade, como se ela tivesse uma mente e alguns instintos de sobrevivência próprios. Quando dito dessa forma, parece que você está prestes a assistir a um filme de fantasia, em que o planeta em que caminhamos e vivemos diariamente acorda de repente, percebe que afinal não gosta tanto de nós e simplesmente enlouquece. Espero que não.
Mas não estamos falando realmente de tais cenários, mas da ideia de que a atividade coletiva da vida, como micróbios e plantas, pode mudar um planeta e dar a ele uma vida própria. É como se o planeta tivesse uma mente verde. A metáfora da Terra como um planeta vivo faz sentido. Criaturas de todo o mundo rastejam, nadam, andam e voam pelas camadas mais altas de nossa Terra, oceano e céu. As plantas cobrem grande parte do nosso mundo. Além disso, há vírus e bactérias na água, no solo e até mesmo na atmosfera. Agora, imagine todos os seres vivos da Terra, como plantas, animais e micróbios, como uma equipe gigante trabalhando em conjunto. Eles têm trabalhos diferentes, mas todos fazem sua parte para tornar o planeta um lugar melhor para se viver. Por exemplo, as plantas produzem o oxigênio que respiramos e os animais ajudam a polinizar as flores. Juntos, eles formam a biosfera, que é como a equipe de vida da Terra. É aí que a ideia de inteligência planetária entra em cena. Assim como indivíduos e grupos podem ser inteligentes, um planeta inteiro também pode ser. Os pesquisadores acreditam que devemos medir a inteligência do planeta por sua capacidade de se manter em funcionamento para sempre. E assim como os seres humanos precisam trabalhar juntos para sobreviver, a inteligência coletiva de um planeta é medida pela capacidade de toda a vida nele existente de trabalhar em conjunto para atingir esse mesmo objetivo. É como se o planeta fosse um sistema complexo que sabe como cuidar de si mesmo, como as florestas. Elas podem compartilhar nutrientes por meio de suas redes subterrâneas secretas de fungos. Isso ajuda todas as árvores a se manterem saudáveis. Obviamente, podemos aprender muito com as florestas. Se fôssemos para o universo da fantasia em busca de planetas inteligentes e conscientes, com certeza escolheríamos Mogo, do Lanterna Verde. É uma entidade planetária específica que pode fazer coisas como mudar seu clima e alterar a gravidade, o crescimento das plantas ou algumas outras condições da superfície. Ou que tal a deslumbrante Pandora de Avatar? Você se lembra das cenas fascinantes da flora e da fauna de lá, com órgãos que podem lembrá-lo de tentáculos? Eles permitem que as criaturas se interconectem umas com as outras em um nível neural. É como se o planeta inteiro fosse um cérebro gigante com muitas árvores menores, criaturas e outras peças como se fossem as suas células. Estamos longe disso, mas ainda é bom imaginar. No momento, nossa civilização está no estágio que os cientistas chamam de tecnosfera imatura. Isso significa que ainda estamos muito concentrados no uso de tecnologias que nem sempre são boas para o nosso planeta. Não temos uma inteligência planetária ou uma compreensão coletiva do que precisa ser feito para melhorar o nosso planeta. Em vez disso, estamos todos fazendo nossas próprias coisas. Quer dizer que não estamos no pior estágio. Os pesquisadores criaram 4 estágios do passado e do futuro da Terra para explicar como a inteligência planetária poderia impactar o futuro da humanidade a longo prazo. O primeiro estágio é o que chamamos de biosfera imatura. Foi quando a vida começou na Terra bilhões de anos atrás. Apenas micróbios estavam presentes na Terra nua, sem nenhuma vegetação. Não havia nenhum impacto global, o que significa que esses micróbios ainda não podiam afetar a Terra, sua atmosfera ou outros sistemas de forma alguma. O segundo estágio é a biosfera madura, 2,5 bilhões a 540 milhões de anos atrás, quando continentes estáveis se formaram e a biosfera começou a ter uma forte influência sobre a Terra. O terceiro estágio, conhecido como tecnosfera imatura, é onde estamos agora, com sistemas interligados de comunicação, tecnologia, transporte, eletricidade e computadores que extraem recursos dos sistemas da Terra e afetam a biosfera. O quarto estágio, também conhecido como tecnosfera madura, é onde a Terra deve almejar estar no futuro. Isso significa que a tecnologia beneficiará todo o planeta. Usaremos formas sustentáveis de energia, como a energia solar. A inteligência planetária é o sinal de um planeta maduro, e os pesquisadores estão tentando descobrir como podemos avançar em direção a ela. Portanto, as coisas que fazemos em um nível individual importam. A atividade coletiva da vida, como micróbios ou plantas, pode mudar um planeta e torná-lo mais do que apenas uma rocha sem vida flutuando no espaço. Por meio da biosfera, nosso planeta natal meio que descobriu como abrigar a vida por si só há bilhões de anos. E ainda está funcionando. Agora precisamos descobrir como ter um tipo semelhante de sistema de automanutenção, mas desta vez com a tecnosfera. É difícil imaginar que os planetas possam se tornar autoconscientes como Pandora ou algum outro mundo consciente imaginário por aí. Há algumas razões para isso.
Primeiro, megafauna. Os planetas se formam com base em como diferentes materiais, como rochas, gases e líquidos, se reúnem em torno de uma nova estrela. É como uma grande reunião de família, em que todos trazem ingredientes diferentes para fazer um prato delicioso. E assim como esses ingredientes não se transformarão repentinamente em um ser vivo, os materiais que compõem um planeta não se transformarão simplesmente em criaturas autoconscientes. Na Terra, após bilhões de anos de reações químicas complexas, algumas moléculas começaram a se replicar e a carregar informações. Foi assim que a vida em nosso planeta começou. E a Terra é o único exemplo que temos. Aqui está o segundo motivo: fuga de cérebros. Imagine que você tem um grande jardim onde planta muitos cogumelos ou bactérias, esperando que eles se tornem realmente inteligentes e o ajudem a cuidar do jardim. Mas os cogumelos e as bactérias não têm cérebros como nós. Talvez eles nem precisem disso. Ter um cérebro grande também é muito caro para os animais. É preciso muita energia para mantê-lo funcionando. Portanto, os animais só se tornam tão inteligentes quanto precisam ser para sobreviver e prosperar em seu ambiente. Os cães e gatos são bastante inteligentes, porque precisam ser capazes de evitar o perigo e encontrar comida. Eles não precisam do tipo de inteligência humana para coisas como construir casas, criar arte ou inventar novas tecnologias. Portanto, seria difícil fazer com que todos os seres vivos e plantas tenham o mesmo nível de inteligência. A terceira razão pela qual seria difícil para um planeta se tornar autoconsciente é a principal regra do reino animal. A vida é a sobrevivência do mais apto. Toda criatura está competindo por recursos como água, comida e espaço. Mas não são apenas as diferentes espécies que competem entre si, mas os indivíduos da mesma espécie também lutam. Basta pensar em como os caranguejos lutam por território na praia, ou como as matilhas de lobos lutam por suas presas. Ou eu, quando vejo um lugar vazio em uma praia lotada. Esse tipo de competição não é uma boa base para a cooperação global. Há algumas exceções a essa regra, por exemplo, as formigas. Elas podem não ser as criaturas mais inteligentes do planeta, mas quando se reúnem em colônias, conseguem realizar coisas incríveis, como coletar alimentos muito maiores do que elas, construir ninhos, criar filhotes e até mesmo cultivar. Na verdade, elas agem como um super-organismo, chamado de mente de colmeia, em que cada formiga trabalha em conjunto para atingir um objetivo comum. Insetos, como abelhas e formigas, são muito altruístas e trabalham juntos para garantir a reprodução de sua rainha. Se uma grande colônia de formigas tomasse conta de todo o nosso planeta, ela poderia agir como uma única mente e trabalhar em prol dos interesses da colônia e do planeta até que os recursos se esgotassem. Mas, na realidade, é difícil imaginar que qualquer organismo, mesmo um super-organismo, possa atingir esse nível de autoconhecimento e consciência. Número 5. Como poderíamos manter contato? Quando se trata de comunicação, as formigas usam feromônios e os humanos usam os nervos. Esses dois métodos funcionam bem para organismos pequenos, mas quando se trata de uma entidade gigante do tamanho de um planeta, seria difícil tornar essa comunicação rápida e eficiente. Portanto, a comunicação dentro de uma entidade do tamanho de um planeta seria muito mais lenta do que a que temos em nossas casas, como nossos computadores ou smartphones. Bom, vamos continuar sonhando com Pandora. Vamos viajar de volta no tempo agora. Isso costumava ser difícil. Passamos pela Idade Média, a primeira civilização humana, os antigos ancestrais dos primeiros humanos, os dinossauros, os primeiros animais terrestres, as antigas criaturas marinhas e assim por diante até o início de todos os tempos. E aí está, essa nebulosa é o nosso sistema solar. Agora, ela é apenas uma nuvem de poeira multicolorida girando, feita dos gases hidrogênio e hélio. Essa nuvem começou a encolher e se tornar mais densa. Existe uma teoria de que houve explosões de supernovas perto da nossa nebulosa. As ondas de choque a pressionaram de diferentes lados até que o centro dela ficou muito pesado. O enorme peso a pressionou e as reações nucleares em cadeia começaram bem ali. Esse centro aqueceu a nuvem e a fez brilhar. Logo, ela se transformou em uma esfera densa e foi assim que nosso Sol nasceu. Isso aconteceu há cerca de 4 bilhões e meio de anos. Nesse momento, nosso planeta ainda não existe. Há apenas um disco de poeira e detritos espaciais orbitando o jovem Sol. Esses pedaços estão se fundindo gradualmente e ficando cada vez mais pesados. Vamos olhar para o centro desse monte de asteroides. O peso total dos detritos comprime tanto a região central que o núcleo metálico denso está se formando ali. A enorme pressão aquece o núcleo e a temperatura no centro da jovem Terra chega a quase 6.000 graus. E é um núcleo líquido ao redor do sólido. Ele forma o campo magnético do nosso planeta.
Agora, quando a radiação do Sol e do vento solar atinge a Terra, colide com o escudo na forma de nosso campo magnético. Até agora, nosso planeta está queimando e parece mais uma bola de lava. Mas ele começa a esfriar, formando uma crosta sólida. Neste ponto, outro protoplaneta aparece no horizonte. Parece mais um asteroide do tamanho de Marte. E esse enorme pedaço de detritos voa na nossa direção, atingindo a jovem Terra em um ângulo que arranca uma parte dela. Os próprios detritos se partem em vários pedaços e vão parar na nossa órbita. Depois de um tempo, todos eles se juntam para formar a Lua. Como resultado dessa colisão, a Terra começa a girar muito rápido. Um dia agora dura cerca de 5 horas, em vez das 24 habituais. Mas a Lua é pesada o suficiente para desacelerar essa rotação com a gravidade. Agora a Terra não parece um lugar acolhedor. As forças lunares gravitacionais estão penetrando profundamente nela e causando mais atividade vulcânica. Além disso, meteoritos caem constantemente aqui, provocando explosões frequentes na superfície. Ai! O gás que sai dos vulcões forma nossa atmosfera. O gelo que foi trazido para cá em meteoritos evapora. O vapor sobe e se transforma em chuva. Essa água cai na superfície, resfriando a lava quente e formando os primeiros lagos e rios. Por várias centenas de milhões de anos, a Terra se assemelhou à superfície de Vênus. Era um lugar sem vida, com um monte de vulcões, chuvas ácidas e sem oxigênio para respirar. O Sol não era tão brilhante quanto agora. Além disso, os raios solares mal podiam passar por toneladas de poeira vulcânica na atmosfera. Mas cerca de 3,7 bilhões de anos atrás, a primeira vida apareceu aqui na forma de organismos unicelulares que não precisavam de oxigênio. Eles surgiram nas partes rasas e quentes do oceano perto da costa. Essas bactérias reinaram por quase 2 bilhões de anos, ao longo da era arqueozoica, e deixaram estromatólitos, que são pilares de pedra no fundo de águas mornas rasas. Eles são um produto de organismos simples e bactérias, que evoluíram até aprenderem a fotossíntese. As bactérias começaram a produzir oxigênio absorvendo a energia da luz solar. A princípio, ele era gasto na oxidação de rochas, mas depois o excesso dele começou a encher a atmosfera. Além disso, nessa época, surgiram as primeiras algas, que também produziam oxigênio. Essa passagem foi chamada de Grande Evento de Oxigenação, que fez com que quase todos os organismos vivos desaparecessem da face da Terra. Para os simples, o oxigênio era tóxico, enquanto as bactérias e micro-organismos remanescentes foram parar no fundo do oceano. Muitos milhões de anos depois, esses restos foram reciclados e, sob a tremenda pressão da água e da crosta terrestre, se transformaram em petróleo. A era arqueozoica terminou com essa catástrofe cerca de 2 bilhões e meio de anos atrás. Ao mesmo tempo, continentes estavam se formando, e mais tarde iriam derivar pelos oceanos do mundo como quebra-cabeças e formariam um supercontinente. Porém, por enquanto, o metano e o dióxido de carbono ainda compunham a maior parte da atmosfera. Eles causaram o efeito estufa e o aumento das temperaturas. Mas o surgimento do oxigênio interrompeu esse fenômeno e a temperatura caiu, o que originou uma era glacial, a chamada glaciação huroniana, que aconteceu entre 2,4 e 2,1 bilhões de anos atrás. Os cientistas especulam que nosso planeta era quase completamente coberto de gelo naquela época, mesmo no calor do Equador. Uma enorme mudança quando você considera que 2 bilhões de anos antes, a Terra era como uma bola de lava, e agora parecia um bloco de gelo. Durante a glaciação huroniana, ela era mais parecida com um satélite de Júpiter, Europa. Ali também há uma espessa crosta de gelo, sob a qual há um oceano líquido, aquecido pelo núcleo. A evolução do Sol salvou nosso planeta, que desde o nascimento, há 4,5 bilhões de anos, foi ficando maior e mais quente. Assim, após 300 milhões de anos de uma era glacial, ele começou a aquecer. Mas quase toda a vida foi exterminada, e a evolução teve que começar tudo de novo. Cerca de 1 bilhão de anos atrás, todos os continentes foram reunidos em um supercontinente hipotético, Rodinia, e todos os oceanos formaram o gigante Miróvia. 750 milhões de anos atrás, esse continente se separou e enormes pedaços de terra começaram a flutuar pelo planeta. Plantas complexas e micro-organismos multicelulares apareceram justamente nessa época. Algas, esponjas e fungos não eram os únicos habitantes do oceano. Esta é a Spridina, uma espécie de verme do tamanho de um dedo humano. Temos restos desse animal com pelo menos cerca de 550 milhões de anos. Há 541 milhões de anos, começou o Éon Fanerozoico, que teve como principal evento a explosão cambriana. A vida começou a prosperar e surgiu uma grande variedade de organismos vivos.
Moluscos e equinodermos, como estrelas do mar e ouriços do mar, apareceram. Os organismos vivos evoluíram, tendo não apenas um esqueleto interno, mas também um externo, como as trilobitas. Algumas dessas criaturas atingiram quase 1 metro de comprimento. Suas conchas protetoras sugerem que havia predadores nos oceanos. Uma cadeia alimentar começou a se formar naquela época. No mesmo momento, os continentes à deriva se fundiram novamente. Esse supercontinente, chamado Pannotia, teve uma forma diferente. Mais tarde, esses continentes se separaram novamente e começaram a colidir uns com os outros. Isso levou à formação de cadeias de montanhas. Então, os pedaços de terra se encontraram pela última vez e formaram o supercontinente gigante Pangeia, há cerca de 335 milhões de anos. Aqui, já podemos ver o contorno dos continentes modernos da África, América do Norte e do Sul, Oceania e Eurásia. Uma das maiores criaturas marinhas de todos os tempos, o Dunkleosteus, apareceu. Alguns indivíduos podiam ser tão longos quanto um ônibus escolar, pesar tanto quanto um SUV grande. O solo tinha um clima quente e úmido. Isso estimulou as samambaias e outras plantas a crescer mais rápido. Algumas chegaram à altura de um prédio de 3 andares. E, pela primeira vez na história, alguns animais saíram do oceano e foram para as terras, como Eugenerpeton e Euichthyostega. De qualquer forma, a princípio, eles viveram apenas no litoral, pois a pele não era adaptada à luz solar constante. Além disso, tinham problemas respiratórios. Os primeiros animais em terra tinham brânquias e pulmões, embora esses fossem subdesenvolvidos, então eles tinham que voltar para a água. Milhões de anos depois, evoluíram para anfíbios mais avançados. Embora não fossem maiores que lagartos comuns, já podiam viver plenamente em terra. Mas esse florescimento da vida terminou em uma nova era glacial. As geleiras dos polos se arrastaram lentamente em direção ao Equador. Os animais não estavam preparados para isso, e a maioria deles não sobreviveu a esse evento de extinção. Mas há 290 milhões de anos, a evolução retomou o controle e animais terrestres mais evoluídos começaram a aparecer. Gradualmente, aumentaram de tamanho, se multiplicaram e deram origem a novas espécies como o Scutosaurus e o Gorgonops. Mas esse período também não durou muito. Apenas 40 milhões de anos depois, como resultado de eventos desconhecidos, 95% de todos os organismos vivos na Terra deixaram de existir. Isso pode ter sido causado por um meteorito gigante ou pelo aumento da atividade vulcânica. Além disso, uma hipótese diz que poderia ter sido a liberação de metano do fundo do oceano. A Era Mesozoica começou após essa extinção. Foi aqui que os dinossauros como os conhecemos apareceram e iniciaram uma nova página na história.